TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, 2h09, e você vai ver a reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Acompanhe na presidência do vereador Nelson Ossari. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. Dando início aqui à pauta da 8ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, que está sendo realizada nessa data, aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. E hoje nós teremos um tema muito relevante, importante, acho que para todas as regiões de Campinas, que é o problema relacionado às drogas que está atingindo os bairros de Campinas, né? E aqui nós temos hoje a presença, né, do amigo e também do ativista por essa causa, que presta um relevante serviço para a nossa segurança, o meu amigo Eduardo Cruz, que é campineiro, 40 anos. Quase 41. Quase 41, empresário, presidente do CONSEG, o Conselho de Segurança do Cambuí, é membro também do Conselho Municipal de Segurança Pública e coordenador da Central da Cidadania em Campinas. Vou te chamar de Edu, tá? Peço aí a liberdade e gostaria, Edu, de te agradecer por aceitar o convite, por poder participar dessa importante comissão. E esse espaço é um espaço democrático. E quando eu comecei a receber as demandas no gabinete do número de pessoas em situação de rua, o número de usuários de drogas, principalmente na região do Cambuí, eu logo pensei no seu nome, pelo fato de ser presidente do CONSEG e estar desenvolvendo um excelente trabalho, com reuniões, se eu não me engano, são todas as quartas-feiras, né? Segunda quarta-feira de cada mês. Isso, segunda quarta-feira de cada mês, todas as quartas são as sessões aqui na Câmara. Né? E esse trabalho ele é importante porque quando nós falamos do bairro Cambuí, muita gente fala, não, mas o problema é na periferia. Não, o bairro Cambuí ele tem algumas particularidades, porque por mais que seja um bairro nobre, é um bairro que hoje é muito mais comercial, é um shopping a céu aberto, e a maioria desses funcionários, né, são de outras regiões. Então o Cambuí ele está sofrendo hoje e sendo considerado até um novo centro da cidade de Campinas. E a deterioração, ela persiste e cada dia aparece mais nessa região que até então muitos a consideram nobre. Então, eu pensei logo no Eduardo Cruz, né? Queria até transmitir, Eduardo, um grande abraço para o seu pai, né? Que foi vice-prefeito aqui em Campinas, nosso eterno vice-prefeito, uma pessoa que a minha família tem um grande carinho, consideração, né? E acho importante você está na política, mesmo não sendo agora com mandato, mas na política do bem comum, na política da segurança pública, né, demonstrando toda essa sua vontade de fazer uma cidade melhor, seguindo, né, os passos do seu pai. E isso é muito importante porque a população só tem a ganhar. E o nosso objetivo hoje aqui é discutir, lógico, você transmitir para todos nós aqui o que você tem presenciado. Nós sabemos dos furtos de fiação, de torneira, casas que estão para alugar, para vender, sendo tomadas por essas pessoas em situação de rua. Tem até um vídeo que eu recebi hoje, né, que acabou se tornando aí motivo até para uma matéria de um canal de televisão, onde mostra, né, a casa totalmente destruída por essas pessoas. Eu tenho também relatos que chegam ao gabinete de pessoas que constataram os moradores de rua não só furtando, roubando essas residências que estão vazias, mas já agora residindo, né? E isso é muito grave,
porque nós vamos perdendo o controle, não vamos conseguindo resolver, e acredito que a solução ela está nos debates e, a partir daí, as atitudes, né? Porque é o que eu costumo dizer sempre, palavras, né, o vento leva. Se a gente só ficar em reunião, não vamos sair do lugar. Só que atitudes ficam. Então eu tenho absoluta certeza, né, que hoje nós vamos conseguir traçar aqui algum plano para que a gente possa amenizar um pouco essa situação que vem deteriorando os bairros e as regiões de Campinas, em especial a questão do Cambuí. E volto a repetir, o que acontece no Cambuí reflete para toda a cidade de Campinas, por se tratar de um bairro que não é mais só residencial, e sim comercial, e uma população muito grande que vem de outras regiões para trabalhar no bairro Cambuí. Então, precisamos fazer alguma coisa, e hoje também recebo aqui a minha amiga Jussara Cristina da Silva, que é ativista do movimento Decola Campinas. Eu agradeço, Jussara, a sua presença. Eu que agradeço mesmo, porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Sim. E você também, como ativista, tem conhecimento de inúmeras situações aí que ocorrem, e alguma coisa precisa ser feita, não só através da sociedade, através do Conseg, através da Câmara, mas através, né, de toda a população. Acho que se cada um começar a compartilhar o que está vivendo, né, e também as suas ideias para tentar sanar ou amenizar um pouco essa invasão de pessoas em situação de rua em algumas regiões, nós vamos conseguir direcionar essas pessoas para o serviço correto e assim ter uma cidade um pouco mais organizada e mais segura. Então eu passo a palavra agora ao meu amigo Eduardo Cruz. Fica à vontade, Edu, só apertar aí que... Apertar, né? Isso. Deu? Vermelho? Acho que sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Nelson. Quero, em primeiro lugar, parabenizar não só o seu trabalho nesse mandato, mas a sua história de vida, que ela é pautada nessa bandeira e, mais do que isso, nesse propósito de vida que você tem, que é lutar contra as drogas, esse mal que aflige tantas famílias no Brasil e no mundo. E, para contextualizar, eu queria só explicar o que é o Conseg, e aí eu dou essa problemática que está acontecendo. Mas o Conseg, o Conselho Comunitário de Segurança, ele foi estabelecido por lei estadual. Então, é muito importante dizer isso, porque quando o Conselho de Segurança faz um ofício para a Prefeitura, não é porque um grupo apenas de pessoas se uniram e querem algum tipo de explicação. Ela tem essa força institucional de você exigir uma resposta. Então, o Conseg Cambuí, já faz tempo que a gente tem uma história atuando, desde a Lúcia do Otaviano, que na época conseguiu fazer o posto da guarda da Polícia Militar do lado do Centro de Convivência. Aí houve alguns outros mandatos do Conseg, sempre sendo votados, tudo, e eu assumi. E o Cambuí é uma coisa muito interessante, porque a gente calcula que aproximadamente 10% da população mora no Cambuí. Porque a Associação de Moradores passou o dado que existem 600 prédios. E se você fizer uma conta rápida entre apartamentos por andares e famílias, a gente chega a um número de umas 80 mil pessoas morando no Cambuí. Fora o fluxo diário de trabalhadores. E fora que a cidade inteira passa pelo menos uma vez por semana no Cambuí. Então, o Cambuí é uma grande vitrine. O Conseg Cambuí, ele não é um conselho de segurança apenas do Cambuí. Todos os Consegs, eles atuam dentro dos limites de cada DP, de cada delegacia de polícia. E o nosso é o 13º DP, que abrange Cambuí, Nova Campinas, Jardim das Paineiras, vai até a Brandina. Mas fica sempre, claro, o foco no Cambuí. Historicamente, os problemas de segurança que a população demandava essas questões nas reuniões mensais
do Conseg, como a gente comentou, toda segunda, quarta-feira de cada mês, era sobre barulho dos bares. Maioria dos casos, até porque os índices de criminalidade do Cambuí são muito bons, são de primeiro mundo, são um dos melhores do estado de São Paulo, do 13º DP. Mas o que acontece lá é golpe, porque a população é um pouco mais, a idade é um pouquinho mais avançada, então às vezes cai num golpe ou outro, só que tem poucos assaltos, ou tinha, né? E de uns tempos para cá, provavelmente a fatores macroambientais, economia, pandemia, esse problema do morador de rua começou já há alguns meses nas reuniões, vim comerciantes, moradores, reclamar desse problema. O que nós fizemos? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente deveria tratar hoje aqui e ter todo o apoio possível do seu gabinete para a gente avançar. Aí eu chego no ápice da minha fala aqui e a gente dá prosseguimento, inclusive, para a fala da Jussara. Prazer estar aqui com você. Mas nós fizemos 5 ofícios para a prefeitura. Desculpa, 5 ao todo, 4 para a prefeitura e 1 para a Câmara, que você, inclusive, respondeu, todo atencioso, e só não pôde estar presente por causa da sessão. Mas 1 para a Câmara Municipal, endereçado a todos os vereadores. Porque a gente precisa dos vereadores cobrando o Poder Executivo para quais ações vão tomar, quais estão sendo feitas. E usar também a articulação política dos vereadores para, se nessa análise do que fazer, entender que seja necessário fazer algumas leis nacionais ou estaduais para resolver um problema, que haja essa articulação com os outros entes federativos. Outro ofício foi para o gabinete do prefeito. Outro para a Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Assistência Social e para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Fizemos 5 ofícios. Por quê? Porque o que nós entendemos, e cobrando os nossos membros natos, que é o delegado do 13º DP e o capitão da Polícia Militar, da 1ª Companhia, são membros natos do Conseg, eles vão atender um problema, eles vão atrás, um morador de rua que invade um prédio, um assalto, um roubo de fiação, eles vão, mas o problema já aconteceu, ele tira a pessoa, sai, uma semana depois, um dia depois, o morador volta e está fazendo as mesmas coisas. Então a polícia enxuga gelo. E a primeira coisa que a gente deve pensar é, este não é um problema de segurança pública apenas, de polícia. É uma gestão integrada. O termo que eu uso é a interdisciplinariedade dessa questão. Porque se você não colocar, ver o que a Secretaria de Assistência Social está fazendo, eles oferecem, o governo do estado oferece o prato a R$1, o almoço a R$1. A Secretaria dá o jantar atrás do Mercadão, tem uma filha grande. As ONGs dão um jantar. Eles oferecem cobertor no frio. Eles têm os albergues. Eles têm os fiscais da secretaria que vão e pegam os dados, vê qual que é a situação socioeconômica das pessoas. Mas e aí? O grande fato, e aí eu passo a palavra, é que as políticas feitas até agora não deram certo. E não se chega a lugares diferentes mantendo as mesmas práticas. Então, é preciso essa discussão sobre quais serão as novas práticas que serão feitas pelo Poder Executivo para poder alcançar resultados diferentes. E é isso que eu acho que a gente pode partir desse pressuposto na política pública, reavaliar as práticas. Perfeito, Eduardo. Eu até quero complementar, e aí eu passo a palavra para a Jussara, porque essa questão você chama de interdisciplinar, como que é o nome? Interdisciplinariedade. Tá. Essa questão de trabalhar todas essas frentes, ela é importante. E eu sempre fui um grande crítico do poder público devido a essas ações viverem um lenga-lenga
que um joga para o outro, principalmente entre essas duas secretarias, assistência social e saúde. Mas isso não é de agora, isso daí é de tempos e tempos. Pelo menos aí uns 15 anos. Assistência social, quando ela encontra uma pessoa em situação de rua, se a pessoa é dependente química, ela chama a saúde. Quando chama a saúde fala que essa pessoa está na rua, então é um caso de assistência social. E esse lenga-lenga de ninguém fazer nada faz com que o dependente químico, e o nome já diz, ele depende da droga, passe a cometer atos de criminalidade, de violência. Então ele vai roubar para manter o vício. O dependente da droga depende de droga. E se ele não tem condições financeiras de comprar, ele rouba. A partir do momento que ele rouba, se torna um caso de polícia. E é isso que está acontecendo. Está sobrando tudo para a polícia. Esses que estão roubando as fiações no Cambuí, das casas que estão para alugar, para vender, e de todas as regiões de Campinas, eu falo do Cambuí porque nós estamos hoje com o presidente do Conseg aqui, né, do Conseg Cambuí, onde acontece tudo. Né, onde acontece tudo é no Cambuí. E depois vai refletindo e o negócio se espalha. Inclusive as vítimas, né, desses assaltos, dos pontos de ônibus, que nem ocorreu agora recentemente, ali no ponto de ônibus da Orozimbo Maia, é divisa ali com o Cambuí, né, próximo ali da Oxo, né, daquela Oxo que tem no final da Praça Santa Cruz. Então, são situações como essas que a gente precisa abordar e chamar a atenção do poder público para que esse lenga-lenga ele possa parar, porque senão nós vamos ficar assistindo ou então só enxugando gelo. Não dá para ficar colocando só na conta da polícia. Não dá mais para ficar só colocando na conta da polícia. Chegou a hora do poder público sentar com a assistência social, sentar com a saúde, sentar com a segurança pública, com os consegues e começar a desenvolver um trabalho um pouco mais alinhado para que as coisas não piorem. Jussara, eu quero passar a palavra a você. Eu sei que você tem muito assim para contar, que você vive essa situação, você demonstrou interesse em participar da comissão logo que tomou conhecimento do tema, né? E quero aproveitar e reforçar o tema aqui hoje, para que todos que estão nos assistindo entendam que o tema é relevante e é importante. Nós estamos falando hoje aqui sobre problemas relacionados às drogas que atingem bairros de Campinas. Estamos aqui com o Eduardo Cruz, que é presidente do Conseg Cambuí, e aí aqueles que estão perguntando, por que o Conseg Cambuí? O problema das drogas, o problema dos moradores de rua é na cidade toda. Ok, mas é no Cambuí que tudo acontece e reflete para todos os lados. O Cambuí hoje é o verdadeiro centro da cidade de Campinas, é o centro da cidade de Campinas. E nós não podemos deixar o Cambuí se deteriorizar como o centro da cidade, como aconteceu com o centro da cidade, que hoje é tomado por moradores de rua, tomado por imóveis para alugar, para vender, imóveis, muitos deles, que até então são residências, onde tem uma concentração grande também de idosos, no mesmo sentido o bairro Cambuí, pessoas que não conseguem receber nenhuma pizza na sua casa, nenhuma visita na sua casa, porque tem sempre a imagem degradante de uma pessoa defecando, de uma pessoa urinando na porta da sua residência, do seu comércio, ou então até mesmo utilizando de uma substância química, né? Então, Jussara, eu passo a palavra e quero que você fique à vontade para poder se apresentar, que eu acho que é importante, né? Sim, E não só se apresentar, eu estou vendo, você tem alguns slides? tenho vídeos, teria mais, mas eu não sabia que poderia apresentar. Aí eu peguei alguns do meu celular mesmo para a gente poder estar mostrando para o público. Tá bom, fica à vontade, pode falar. Eu quero agradecer, né, a oportunidade que o vereador Nelson Osri está nos dando aqui para tratar desse assunto tão importante, tão sério e que está muito grave na cidade de Campinas toda, né? Eu sei que o foco é o Cambuí, mas eu, enquanto ativista, eu ando pela cidade toda, inclusive no Cambuí, né? E eu tenho conversado
com vários comerciantes, com moradores. Eu também sou moradora da região. Eu moro entre o Cambuí e o centro. Então, é um local onde tem muito, muito morador de rua mesmo. Vem de muito tempo, né? De muito tempo que Campinas já vem sofrendo com isso. E eu vou declarar que vou tentar representar aqueles com quem eu converso, né? Que eu convidei para estar aqui hoje, mas muitos não podem pelo horário. Então, eu vou tentar falar por eles, né? O que eu tenho ouvido muito dos comerciantes, principalmente, além de toda a crise, né, que acho que o mundo inteiro está passando neste momento, mas esse assunto de morador de rua ele tem uma influência direta, né, na economia da cidade. Por quê? Porque os comércios estão baixando as portas cada vez mais, principalmente os comércios do ramo de alimentação. Eu acho que o Eduardo, o vereador também, a gente tem visto um monte de estabelecimentos bastante tradicionais em Campinas, né, baixando as portas cada vez mais. E o que essas pessoas alegam, né? Os moradores de rua, pessoal, eles... Acho que o que mais é grave nessa situação toda, o que mais é grave é a falta de interdisciplinaridade, né, conforme o Eduardo falou e o vereador falou, né, do conjunto, de todo mundo trabalhando em prol da cidade. Então, não basta ter um vereador representando, né, esse assunto. A gente precisa do apoio da base do governo, a gente precisa do apoio de todos os vereadores e que todos os vereadores trabalhem em cima dessa questão, né? Mas que trabalhem de fato, que não fique só na narrativa, só no vamos fazer e não faz nada, porque está grave. Então, isso acaba influenciando diretamente na economia da cidade, porque, por exemplo, muitos comerciantes puderam estar aqui porque tiveram que dispensar os seus funcionários, porque o movimento caiu, né? O movimento nos comércios tem caído, e parece que isso influencia na economia. E por que cai? Não existe... A gente tem que ajudar os moradores de rua. Eu converso tanto com os comerciantes, quanto com os moradores, que eu também sou moradora, mas eu também converso com os próprios moradores de rua. E o que eu constato, Eduardo e vereador Nelson Ozzi, o que eu constato é que, dentre os moradores de rua, tem, sim, aqueles moradores de rua que realmente não têm para onde ir, que eles precisam de ajuda, que eles precisam ser direcionados e assistidos, de fato. Mas que tem também muita gente que, pelo fato de, aqui em Campinas, ser cedido indiscriminadamente, de maneira desordeira, alimento, né, roupa, e tudo que é de bom. Aqui muitas pessoas também têm o hábito de dar dinheiro para essas pessoas, né, para os moradores de rua. E o que eles fazem, gente? Eles pegam esse dinheiro e eles vão, muitas vezes, pessoal, comprar droga, entendeu? E aí, até estava conversando ontem com um proprietário de uma banca, e ele estava comentando que o mercadinho que fica na esquina é o único que não fale. Sabe por quê, Eduardo? Porque ali eles pegam o dinheiro, vereador, o dinheiro que o pessoal dá na rua, os moradores, né, alguns moradores, os que têm problema com droga e com álcool, e eles vão no mercadinho comprar aquela cachaçinha, aquela caninha, corote, aquele corote e vinho. Então, antes que o dono do mercado ali, ele está adorando, né? Porque para ele está muito bom, porque o pessoal ganha esse dinheiro e vai lá gastar com esse tipo de coisa. E a comida vem de graça, né? Dormir, eles dormem muitas vezes. O vereador citou a rede, eu não sei se fala Oxo ou Oxo, mas assim, perto da minha casa tem uma dessas, né? E ontem eu estava, que fica no Cambuí. Ontem eu estava conversando, é uma galeria. Então, essa galeria ela tem uma cobertura e todos os dias eles têm que limpar fezes alheia, urina alheia, entendeu? Dentro dessa galeria existem estabelecimentos, por exemplo, eu estava conversando com o dono de uma loja que conserta computadores, né? E ele estava extremamente revoltado, dizendo assim que ele chama a polícia, mas como vocês mesmos disseram, pessoal, a polícia não vence. Eu conversei com algumas pessoas da Guarda Municipal.
Eles têm listado mais de 1.500 nomes de moradores de rua, né? E está tudo meio que organizado, meio que encaminhado para a Secretaria de Assistência Social fazer o papel dela. Né? E eu não sei o que acontece, que não se vê esse tipo de trabalho. Algumas pessoas dizem que sim, que eles vêm, né? Algumas assistências sociais pelas ruas, mas a gente não vê um resultado. Né? A gente não vê um resultado. Então, eu queria fazer aqui o meu apelo a Secretaria de Assistência Social estar indo a campo e atuando com essas pessoas, sabe? Não é esperar que essas pessoas vão... não esperar que as pessoas vão até os órgãos, né? Por exemplo, até o SOS Rua, porque eles não vão, Eduardo. Vereador, eles não vão até, por exemplo, o SOS Rua. Por quê? Porque lá dentro existem regras. Você tem um horário para dormir, você tem um horário para tomar o seu banho. E muitos deles, a grande maioria deles, não querem estar debaixo de regras. Eles querem ter o alimento ali fácil. Não estou generalizando, quero deixar bem claro, conforme eu já falei aqui. Existem as pessoas que são necessitadas, sim. Eu trouxe alguns slides, um vídeo aqui que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Então, a gente sabe que existe, sim, as pessoas que realmente têm necessidade. Mas tem muitas que têm onde morar. Tem muitas... eu vou relatar um fato aqui. Um deles, né, me convence, porque toda hora, de 10 vezes que você sai de casa, 11 você é abordada por morador de rua, né? E exatamente, e um deles me convenceu um dia desses, logo que eu me mudei para ali, dizendo que ele estaria no dia seguinte, voltando para a terra dele, que é no Mato Grosso do Sul, e que ele precisaria, Eduardo, tomar um banho, e que ele não tinha como tomar esse banho, né? Não tinha sabonete, tinha nada. E eu fui até a farmácia, comprei com ele o sabonete, comprei o desodorante para ele, né? E feliz porque ele estaria voltando, por ele e por nós. E no dia seguinte, essa pessoa estava na calçada, dormindo, né? E aí até comentei com outras pessoas, aí falaram, não seja inocente, eles são assim. Então, pessoal, a gente precisa de ajuda, porque, assim... É uma coisa que incomoda demais. Eu estou falando enquanto moradora, enquanto representante dos moradores, dos comerciantes também, né? É uma coisa que incomoda demais você não ter o direito de ir e vir sem ser abordado por uma dessas pessoas. Porque não são todos que são pacíficos. Muitas vezes você é abordado, sim, por pessoas um pouco mais agressivas. Por pessoas que você não pode dizer um não. Porque se você disser um não, você vai ser agredida. Mesmo que seja somente verbalmente, mas às vezes pode até chegar via de fato, como outro dia chegou na Praça Carlos Gomes, que também está um pouco mais para o centro, mas também pega ali, né? Aconteceu de chegar um morador de rua completamente exaltado, mexendo com crianças. Com crianças, ele estava acompanhado de um travesti, e ele estava completamente alterado, né? E ele mexeu com as crianças que estavam brincando, e as mães que estavam observando essas crianças, e eu no meio, nós nos levantamos imediatamente, até instintivamente, para defender nossos filhos. Né? E na nossa mente, não, a pessoa estava drogada. Tem sim, obviamente, né, as pessoas que usam droga, muitas. Aliás, ali, eu já vou falar aqui o português, claro, ali é um fumódromo, né? A Praça Carlos Gomes virou um centro de maconheiro. Entendeu? Então, é complicado, porque logo do lado tem uma escola, que é a Escola Carlos Gomes. Então, a gente não tem esse direito de ir e vir com os nossos filhos à vontade, porque você está exposto a esse tipo de coisa, a esse tipo de situação. Outra coisa que eu presenciei ali, porque muitos dos moradores de rua, eles gostam de afrontar a sociedade, que foi o caso desse que eu relatei agora, que mexeu com as crianças. Né? Que nós achamos que ele estava drogado, porém, quando nós chegamos até ele, né, para abordá-lo, porque ele estava mexendo com crianças, nós vimos que ele não estava drogado, era simplesmente uma pessoa, Eduardo e vereador, que estava querendo afrontar. Então, eles querem afrontar a sociedade. Então, assim, gente, o que nós pedimos do poder público, né, o pessoal que eu converso, os comerciantes, os moradores e os próprios moradores de rua, o que a gente quer é uma atitude do poder público, o que a gente não vê. Uma atitude de fato, de todos eles. E nós gostaríamos que todos os vereadores agissem em prol dessa pauta. E não só um ou outro, entendeu? Não só, por exemplo, o vereador Nelson Osli. A gente gostaria que, quando for aí proposto algo nesse sentido, todos se compadecessem tanto dos moradores, quanto dos comerciantes, quanto dos próprios moradores de rua.
né? Muita gente fala, mas não faz nada, né? Usa os moradores de rua somente para narrativa. Então, fica complicado. Então, eu acho que é isso, vereador. Acho que eu já falei o que eu gostaria de falar. Eu tenho aqui um vídeo, né? Basicamente, só para fechar e para resumir, basicamente, o que mais essas máscaras... A minha tá frouxa. Tem que ficar... Esse vídeo é longo? Não é longo, não. Quanto tempo? Uns 2, 3 minutos. Tá, antes de você passar o vídeo, eu queria passar a palavra pro Du. Tá. Aí depois a gente poder terminar, mas conclui. Tá, vou pra concluir. entender. Eu só vou pedir para que transmita o vídeo depois. Eu vou passar a palavra para o Eduardo Cruz, mas conclua só para a gente entender do que se trata o vídeo. Tá. O vídeo se trata de um trabalhador reclamando da mesma coisa que todos os comerciantes e todos os moradores mais reclamam, que é o fato da sujeira. Essa é a principal reclamação, são as fezes, né, que a própria população contribuinte, que trabalha, que gera emprego, que paga imposto, tem que, além de tudo isso, de lidar com a crise, ficar pegando fezes alheia. Então, essa é a reclamação mais básica que se tem. E, concomitante a isso, a questão de segurança. É isso. Perfeito. Eu vou passar, então, para o Eduardo Cruz e depois a gente transmite o vídeo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença do Fausto Pérez, que é vereador do Podemos na Câmara Municipal de Sorocaba. Não é, Fausto? Legal. Obrigado pela presença. Du, fica à vontade. Eu acho interessante relatar sobre esses episódios que, infelizmente, a mídia está mostrando demais. Até hoje você concedeu essa entrevista. Pudesse falar o que aconteceu nesse imóvel que vocês relataram hoje e se isso tem chegado com frequência no Conseg Cambuí. Bom, vereador Nelson, hoje realmente nós demos uma entrevista sobre esse assunto, mais relacionado à segurança, mas é sempre bom lembrar, eu como presidente do Conseg Cambuí, a gente trata do assunto de segurança, mas neste caso a razão inicial é o problema da droga. Então está tudo muito interconectado. Lembrando, inclusive, que o Conseg ele tem uma orientação da sua coordenadoria estadual, que é vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, tem uma orientação de que as ações do Conseg elas tenham, inclusive, um viés de zeladoria. Por quê? Porque uma lâmpada de poste queimada ficar uma região escura, mais probabilidade de assalto. Um buraco na rua, um carro sai do buraco, pode atropelar alguém. Segurança. Então, todas as áreas da gestão pública, você pode ter esse viés de zeladoria no Conselho de Segurança. E hoje, a pedido de uma jornalista do SBT, eu convidei 2 comerciantes, nós temos um grupo de 250 comerciantes, o Avante Cambuí, e eu convidei um dono de um restaurante, dono de uma sorveteria, que sofreram assaltos, e a gente foi dar essa entrevista no SBT, justamente na frente um dos restaurantes desse comerciante, tem 3 casas abandonadas, casas não utilizadas. Uma casa em pleno bairro Cambuí, ela está com alvenaria, ele colocou tijolo na porta e na janela para evitar invasão, no coração do Cambuí. A outra casa, e esse vídeo que o comerciante, acho que acabou encaminhando para você, vereador, quem gravou foi eu, se você reparar a minha voz falando. Sim. A gente entrou nessa casa, era garrafas, tudo sujo, tudo quebrado. E eu até sou um pouco irônico no vídeo que eu falo, venha morar no Cambuí, tá tão fácil assim, um imóvel bem valorizado, invadido, ninguém toma providência, e por coincidência, o imposto caríssimo. Eu costumo falar que o Cambuí está para Campinas, assim como o estado de São Paulo está para o Brasil, em geração de IPTU, quantos carros tem nas garagens dos prédios do Cambuí, pagando IPVA.
Então, a gente foi lá, eu fiz esse vídeo, e, por coincidência, ontem, na nossa reunião de novembro, o Tenente Belletti, que participou como membro nato, ele comentou que o coronel vai fazer uma ação, um desdobramento daquela ação do centro do vereador Salvetti, que eles fizeram uma reunião com a SIC, e a polícia vai, junto com a assistência social, a polícia vai entrevistar os moradores de rua do centro, e o CONSEG pediu para participar. E o Tenente Belletti, acrescentando, falou: nós vamos fazer um relatório mensal ao coronel, que vai encaminhar para a prefeitura sobre os imóveis abandonados do Cambuí. E eu acho que isso vale um acompanhamento seu, vereador, porque a PM vai oficializar a prefeitura para tomar providências nesses imóveis. Porque o cidadão tem um imóvel, não sei se paga ou não paga IPTU, mas às vezes não fecha direito, deixa com mato alto, tudo, o morador de rua vê e começa a filmar aquilo, e invade e toma conta. Depois, para tirar, é um problema. Mas então, sobre a sua pergunta, problemas que a gente vê, conforme a Jussara falou, fezes na frente dos estabelecimentos, e os donos dos comércios, eles comentam, falam, às vezes ninguém tem dó do empresário. Empresário é o vilão, sempre é o vilão. E ele fala, tenham dó, pelo menos, do trabalhador, porque quem limpa as fezes que eles deixam, muitas vezes é uma pessoa humilde que acorda às 5, 6 horas da manhã para vir trabalhar aqui no centro e tem que fazer esse trabalho. Eduardo, só uma parte em cima disso que você está falando, o vídeo que eu vou mostrar é esse caso. É um senhor, né, que trabalha num restaurante, e ele que tem que pegar as fezes. Ele tem que fazer isso. Outros casos que são muito importantes. O próprio comerciante que está abrindo um restaurante, teve os fios queimados, quando eles puxam com tudo, quebra a fiação, quebra tudo, quebra material eletrônico. Os custos disso, para um comerciante que já tem uma carga tributária alta, já está com a pandemia, já está vendendo pouco, problema econômico, ter mais esse problema assim do nada, isso não pode, o poder público não pode deixar isso acontecer. Assaltos, 2 pontos que estão muito reclamados aqui no Cambuí: saída do Pão de Açúcar, centro de convivência, e saída da lotérica também no centro de convivência. Eles têm uma tática, que é não abordar na entrada, aborda na saída, porque você já está com a compra, pega no seu emocional. Outra questão da interdisciplinariedade. O pessoal que vota, das crianças, como chama? O Conselho Tutelar. Por que a Guarda Municipal vê uma mãe com os filhos para fazer aquela coisa moral de dar dó, o filho fica trabalhando o dia inteiro ao lado da mãe, em pé na rua, para ter aquela questão, estou com meus filhos, e o Conselho Tutelar para ver isso? E eu não estou aqui culpando, a gente tem que ter um olhar humano, essa é a base do CONSEG, que a gente orienta. O olhar humano quanto às suas pessoas, isso é um drama humano, drama pessoal, drama familiar, e muitas pessoas têm problemas mentais, não é culpa delas, muitas vezes. O problema de droga também, o vereador sabe muito mais, que é considerado uma doença também. Então, o CONSEG não quer nenhuma truculência, não quer apontar dedos, mas o que é preciso fazer é separar o joio do trigo. Posso dar uma o parte, criminoso do que está fragilizado. Exato. Que é tanta coisa para ser falado que, conforme você vai falando, a gente vai se lembrando. Sim. Esse é um detalhe muito sério, muito importante que você falou, das pessoas com problemas mentais. São muitas pessoas que têm problemas mentais e que não merecem estar na rua. Por exemplo, tem um morador de rua que ele se chama Marco Antônio. Eu até convidei o Marco Antônio, né? Falei, Marco Antônio, você quer vir? Porque é uma audiência, é um debate público, você vai poder falar. Eu não tenho RG. Ele é auxiliar administrativo, está desempregado, e ele conversa extremamente bem. Ele conversa bem.
Só que eu já peguei, como ele fica na minha região, eu já vi ele em várias situações. Então, eu já vi ele tanto pacífico quanto agressivo. E não parece a mesma pessoa. E eu, como fiz psicologia, né, não cheguei a me formar, mas eu entendo um pouco disso. Eu acho que ele deve ter esquizofrenia, pelo quadro dele. Sim. Então, não é o único. Eu vejo muitas pessoas conversando sozinha pela rua, exato, sabe? Pessoas que você vê que têm problemas mentais. Então, a Secretaria de Saúde, daí no caso, teria que estar agindo com essas pessoas. Entende? Então, aí você junta essas pessoas, né, que pessoas que precisam de atenção na saúde. Você junta as pessoas que precisam realmente de uma assistência social, daí no caso, social. Porque, vereador, eu conversei com pessoas também, está tendo regularização fundiária, né, em Campinas. Eu cheguei a conversar com um morador que, por causa da regularização, não tem onde morar. Porque o que acontece na regularização fundiária? Muitas vezes, o pessoal chega, derruba lá o barraco porque ele está ilegal e simplesmente dá lá um auxílio, miséria para a pessoa. E o que a pessoa vai fazer com aquilo, gente? Ela não tem para onde ir. Não tem, vai fazer o quê? Mora na rua. Então, é preciso separar o joio do trigo, conforme você está falando. É preciso separar, a Secretaria de Assistência Social precisa separar os doentes, né, as pessoas que precisam de assistência na saúde, as pessoas que precisam de assistência social e as pessoas que vêm do sistema prisional, que são muitos. São muitos. E esses são os perigosos. Esses são os que usam droga, os que assaltam, que, infelizmente, eu diria que, pela minha pesquisa, é a maioria. Eu tenho um trabalho muito forte nessa questão das pessoas em situação de rua, eu não canso de dizer. Na rua você encontra de tudo. Você tem um morador de rua romântico, aquele que é contra o sistema, não quer pagar conta, não quer pagar água, não quer pagar luz, quer viver a vida dele, tem família, mas ele quer viver na rua porque a liberdade da rua é uma delícia. Sim. Ele tem comida, ele tem droga, ele tem prostituição, ele tem o que ele bem entender. É a liberdade da rua. Tem um morador de rua também que tem algum problema relacionado à dependência química, que é a maioria, vamos colocar 80% dos moradores de rua hoje tem problema relacionado ao álcool, à cocaína, ao crack, à maconha, algum tipo de substância. E existem também os moradores de rua foragidos do sistema prisional, existem também os que estão desaparecidos e essas pessoas que têm algum problema psiquiátrico. Né? Nós recentemente estávamos visitando um CRAS, né? Um Centro de Referência da Assistência Social, e numa quadra ao lado tinha um rapaz surtando, mas surtando mesmo. Eu perguntei para a coordenadora do CRAS o que seria feito. Ela falou, o consultório de rua está chegando. O consultório de rua chegou. Eu perguntei aos profissionais, falei, qual que é o procedimento agora? Vocês vão segurar ele, conversar, acalmar? Como que é o procedimento? Não, nós não podemos fazer nada, porque nós não temos uma ambulância. Eu falei, então eu chamo o SAMU? Como que nós vamos fazer? Alguma coisa tem que ser feita. O cara está surtando, ele estava dando volta, estava agressivo. Né? Assim, agressivo, não colocando em risco a vida de terceiros, porque ele estava sozinho na quadra. Mas era um fator de risco, caso passasse alguém, poderia acontecer alguma coisa. E aí eles falaram que só poderiam fazer alguma coisa através do SAMU, chamar a ambulância, se ele estivesse de fato colocando em risco a vida de terceiro. Eu falei, então tem que esperar acontecer. Primeiro você assiste que aquilo lá é uma possibilidade de um surto, e depois que ele gerar uma situação, um problema, ou para a vida dele, ou para a vida de terceiro, aí nós vamos chamar o SUS. Falei, desculpa, mas a coisa não tem muito sentido. Eu acho que se vocês têm uma formação, vocês têm que ter, no mínimo, a preparação e a estrutura para tentar resolver aquele caso. Né? Não adianta eu chamar um advogado para fazer uma cirurgia, né? Como também eu não posso, em momento algum, inverter as frentes, chamar uma assistência social para resolver um problema da saúde. Então, se as coisas não começarem a ficarem sincronizadas,
assistência social, saúde e segurança pública falando a mesma língua, nós vamos continuar assistindo o aumento de pessoas em situação de rua. Eu tenho um projeto aqui para que o prefeito execute uma questão de resolver a questão central, a questão a questão dos problemas relacionados às drogas, porque eu acredito que é o fator aí mais grave que existe, porque esses que estão roubando fio, esses que estão fazendo pequenos furtos, é por conta do uso de substâncias, eles precisam ter dinheiro. A maioria dos pedintes, principalmente sinaleiro, ali na região norte e sul, próximo ali de uma concessionária de veículo, né, onde atrás tem uma grande praça e uma concentração também enorme de usuários de crack, e a partir do momento que o negócio é 24 horas, tanto de comercialização do crack como de uso, já podemos considerar uma cracolândia, né, isso precisa ser resolvido. É o problema da droga. Eu tenho absoluta certeza que amenizou o problema da droga, você com certeza vai conseguir melhorar essa situação degradante de pessoas em situação de rua. Então, eu tenho uma proposta que é o poupa-tempo das pessoas em vulnerabilidade, para que todos possam, no mesmo espaço, realizar todos os serviços. Desde um CAPS AD, que é um centro psicossocial de álcool e droga, uma triagem, um banho, uma troca de vestimento, a questão da saúde, que possa também fazer ali o primeiro atendimento, ver se não tem outras comorbidades, além da dependência química. Aqueles que não são de Campinas, nós já assistimos inúmeras vezes pessoas vindo de outras cidades para a cidade de Campinas, isso daí é fato. Então, por que não fazer essas pessoas voltarem a ter vínculo com a família, voltar para a sua cidade de origem? Eu tenho uma visão de que cada pai, leia-se prefeito, tem que cuidar dos seus filhos, leia-se munícipes. Não dá para o prefeito de Campinas, Dário Saad, ficar cuidando de moradores de rua de outras cidades. Campinas é uma metrópole, é uma cidade maior do que 13, 14 capitais, é uma cidade que tem inúmeros serviços, oferece inúmeros serviços, porém, nós estamos vendo uma falta de sincronia, né? Não está sincronizado, não estão falando a mesma língua, e isso está potencializando a população também não ter gesto de cidadania, e sim de financiamento do próprio uso de drogas. Quantas pessoas eu não vejo entregar moeda no sinaleiro, achando que está ali ganhando um lugarzinho no céu? Quantas vezes eu não vejo o próprio poder público entregando alimento, entregando junto com ONGs, igrejas, Sim. não só alimento, como cobertor no frio, como roupa na época tal, mas tudo isso é louvável, porém, de forma sincronizada, entregue de forma errada, você está potencializando essas pessoas a permanecerem nas ruas. Posso dar uma parte, vereador? Em cima desse assunto, né? Que todo mundo financia isso. Isso é fato. As pessoas com quem eu conversei relatam. Eu sei que o foco é o Cambuí, mas eu preciso falar, porque está relacionado com isso que você falou. Só para explicar, não é que o foco é o Cambuí. Nós estamos dando uma ênfase no Cambuí porque é do Cambuí as ações que acabam refletindo em No outras resto. regiões. Compreende? Né? Tá. Campinas tem um problema, Cambuí tem um problema sério por se tratar de um bairro residencial e comercial e que hoje é considerado o centro de Campinas, porque o centro oficial da cidade, ele acabou. Acabou. Não tem mais condições de você Não. frequentar o centro da Isso cidade. é fato. Fato. E isso acabou migrando para o Cambuí. Você encontra inúmeras esquinas de clubes tradicionais, como Tênis Clube e Regatas, pessoas em situação de rua mendigando. Você encontra imóveis tomados por moradores de rua que hoje não entram só no imóvel para roubar o fio de cobre, a torneira, porque a casa está para alugar, fechada, parada, mas já residindo, aproveitando do imóvel e residindo. Tem morador de rua que acorda para varrer a calçada e chama o vizinho de vizinho. Meu pai. Bom sim. dia, vizinho. Então, isso precisa resolver. Sim. Né? Essas pessoas precisam receber uma assistência, um serviço adequado, para a gente poder começar a parar de ficar trabalhando essa Eu só essa queria questão fazer uma aqui. parte assim, vereador. Vai.
na questão da falta de consciência das pessoas que ajudam. Eu sei que é de bom coração, eu sei que é de bom grado, mas é preciso consciência, é preciso fazer um rastreamento para ver quem você está ajudando. Se de fato essas pessoas precisam dessa ajuda. Porque muitos deles, vereador, pegam o cobertor lá no SOS Rua, quando tem, porque o SOS Rua esses dias nem estava tendo cobertor. Sabe o que eles fazem, vereador, com o cobertor? Eduardo, eles pegam o cobertor, os cobertores, e deixam em torno da igreja, da catedral ali no caso, e quem tem que recolher esses cobertores, né, são as próprias senhoras, né, da igreja ali que aliás cuidam, né, tem uma senhora que se chama Letícia lá, ela sim ajuda as pessoas ali, ela faz um rastreamento. Então muitas vezes é um desperdício. É um desperdício. Muitas vezes eles jogam, o relato dos comerciantes ali também, eles pegam as comidas que são dadas, eles jogam fora. Porque existe um excedente de ajuda. Então, para que essas pessoas querem voltar para vossas casas? E eu quero fazer uma parte, dentro do parte, essa questão de doar dinheiro. Eu acho que nos semáforos, moedas, tal, a doação, ela não é uma coisa ruim. Eu acho que as pessoas, é louvável, elas têm que se ajudar umas às outras, ok. Mas hoje a gente se encontra numa situação em que a gente tem que fazer uma coisa mais administrada, Exatamente. mais estratégica, até para ajudar a pessoa a doar bem feito. E existia, isso entrou no nosso ofício, que a gente oficializou a Secretaria de Assistência Social, existia um panfleto da Secretaria Municipal de Assistência Social, viu, Nelson? Acho que é importante até depois você ajudar a gente a achar esse panfleto. E no ofício a gente diz, onde está esse panfleto que dizia para não doar? A orientação do poder público, dos técnicos do poder público, do executivo, era não doar. Existe um panfleto para isso. Só terminando. Onde está esse panfleto? Se mudou a política? Se for a mesma, a gente quer uma campanha publicitária. Se mudou, que faça outro panfleto para agir numa nova campanha publicitária. Perfeito. Eduardo, eu quero te falar. Essa campanha, ela chama-se Não Dê Esmola, Dê Cidadania. Era o formato de uma moeda de conscientização à população. Não é uma campanha de conscientização ao morador de rua, a pessoa em situação de rua. É uma campanha para a população, para não dar dinheiro. Não dar dinheiro por quê? Porque esse dinheiro você pode reverter para um fundo da assistência social. Esses panfletos, né, eles devem e deveriam estar na Secretaria de Assistência Social. Eu falo isso por quê? Porque quem coordenou essa campanha e também ajudou na idealização foi eu, anos atrás, enquanto coordenador de política de prevenção às drogas. Eu sempre fui contra essa coisa de ficar entregando tudo do jeito que quer, de mão beijada. Eu acho que isso vem até de uma educação que eu tenho dentro da minha casa. Não é porque eu quero uma bicicleta, não é porque eu quero um carro, não é porque eu quero isso que o pai e a mãe saem entregando. Acho que tem que ter um pouquinho de regra, os pais precisam ser legisladores, e nesse caso, acho que os pais somos nós. Nós temos que chegar para as pessoas em situação de rua e tentar oferecer oportunidade. Não só o prato com a carninha mastigada, porque senão essa pessoa nunca vai ter uma responsabilidade. Se você quer melhorar a autoestima dessa pessoa, você tem que fazer ela conquistar. Você não precisa ficar olhando para ela, sensibilizar porque ela está passando fome. Você tem que chegar e ter alguma atitude para realmente matar a fome dessa pessoa e amanhã você ter orgulho e ter o prazer de ver aquela pessoa com as próprias pernas conseguindo a sua refeição do dia seguinte. Quem tem um papel fundamental nisso, e eu acredito até que ajuda muito mais que o poder público, são as igrejas. Porque a igreja, ela vai lá e oferece o alimento, ela vai lá e oferece a roupa, mas não é de qualquer jeito. Ali existe uma aproximação, existe ali um convencimento, pega-se aquela pessoa em situação de rua, em vulnerabilidade, seja um dependente químico ou não, e a igreja ela consegue, através dos seus membros,
convencer essas pessoas naquele momento de refeição, que é o momento mais fácil para você se aproximar, trazer uma conversa, porque essas pessoas são carentes de conversa, né, e até poder sentir mais confiança, você trazer ela para o tratamento. Então, muitas pessoas aceitam tratamento na hora que estão se alimentando, porque é a hora que a pessoa formada, a pessoa que tem uma espiritualidade mais constituída, consegue chegar e convencer. Então, eu acredito que essa campanha aí é formidável. Eu acho que os consegues precisam também localizar esse material. Eu posso também, na condição de vereador, apresentar um requerimento à Secretaria de Assistência Social, pedindo informações sobre esse panfleto, e caso eles não tenham, para que eles possam voltar a produzir, inclusive com os contatos dos consegues, com os contatos dos serviços que a Secretaria de Assistência Social oferece, os acolhimentos, os abrigos. As pessoas em situação de rua, elas precisam saber para onde vão. Elas não podem ficar dependendo de perambular. Elas precisam saber o local exato para onde elas devem ir. Se você tem problema com droga, é tratamento. Existe tratamento gratuito. Se o seu problema é uma moradia, você tem que saber o local que você tem que buscar. Se você tem uma questão de emprego, como eu já encontrei pessoas que estavam simplesmente na rua, não por conta de droga, mas porque estavam desempregadas, e na pandemia aconteceu muito disso, mostrar para eles que existe o CIPAT, que tem a Secretaria de Trabalho e Renda, onde eles podem estar buscando ali voltar ao mercado de trabalho. Então, direcionar as pessoas. E não chegar e falar, passa na coordenadoria de drogas, agora vai lá no postinho de saúde fazer o exame, agora volta para o abrigo, agora dorme mais uns 2, 3 dias na rua, porque você não pode mais ficar no abrigo que já deu o seu tempo. A pessoa desiste. Ninguém vai buscar resolver um lado, né, com autoestima baixa. Nós mesmos já temos assim inúmeras dificuldades, problemas, todo mundo tem. Uma conta atrasada, um problema ali na família, um problema de saúde. E quantas vezes a gente também não está desanimado para realizar as nossas funções? Então, imagina só, se nós temos dificuldades, imagina essas pessoas com a autoestima lá no chão. Sim. Se a depressão é tão normal para as pessoas bem-sucedidas, imagina para aquelas pessoas que estão em situação de rua. Quantos ali não estão em depressão? Quantos ali já não têm 1% de vontade de levantar do seu papelão e falar: hoje eu vou levantar e vou buscar um emprego, vou passar num sabadania da vida e cortar meu cabelo e realizar meus documentos. Com a autoestima baixa, com uma depressão, dificilmente você consegue tirar essa pessoa do buraco que ela está. Então, esses trabalhos precisam se organizar para que a gente possa resolver. Sim. Eu vou passar a palavra para Jussara, passar o vídeo rapidinho, e depois a gente conclui, porque o tempo agora esgotou. Tá certo, eu quero só passar um vídeo, aí é só dar o play aqui? Tá. Só para direcionar para vocês, esse é o seu Arlindo, fica ali no Cambuí, ele trabalha num restaurante, né? E ele vai dar o depoimento dele aqui, vocês desculpem alguma palavra que eu falei, que é um vídeo de ativista, raiz. Tá, o senhor Arlindo é aqui de Campinas, a gente é aqui de Campinas. E eu vim perguntar para o senhor Arlindo, que eu vi ali 2 moradores de rua, que eu me mudei para o centro de Campinas agora há pouco, entre o Cambuí e o centro. E o número de moradores de rua tá assustador. Assustador, tá? Eu me deparei ali, pessoal, com um lugar, né, senhor Arlindo? O lugar ali, eu vim perguntar para ele se funciona, gente. Porque se não funcionasse, vá lá, mas é um local que funciona. Então, quer dizer, o que acontece? Segunda-feira a pessoa que trabalha ali chega e tem que limpar cocô. A gente já paga imposto, paga um monte de coisa e a prefeitura... Vezes, né? Fala aí, senhor Arlindo. Ó, o senhor Arlindo, ele trabalha de frente com esse local. Conta aí, senhor Arlindo, quantos cocô o senhor já limpou? Já limpei um monte de cocô aí que eles fazem, né? Tem que pôr areia, pegar com uma pá de lixo, mó sujeira, fedor demais.
Fedor demais. E o senhor é obrigado a pegar cocô Aí dos tem que outros. pegar, que não, como é que os clientes chegam no restaurante e vê aqueles negócios lá, né? Exatamente. É. E foi por isso, né, senhor Arlindo, que um monte de comércio É. já baixou as portas Já em baixou. Campinas, É, né? isso. Inclusive locais, né, senhor Arlindo, tradicionais, tipo a padaria Orli. É. Um monte de local por causa desse tipo de Desse coisa. tipo de coisa. É. Entendeu? Então, prefeito Dário Saad, tá absurdo. Alô, Secretaria de Assistência Social, bora cuidar. Alô, galera de esquerda, petista. Cuidar Né? da rua, né? Cuidar da rua, porque Campinas tá grave. Tá grave, a gente não aguenta mais. Né, Sorlino? É verdade. Isso aí. É uma realidade que realmente existe, né, em todas as regiões de Campinas. Esse problema relacionado às pessoas em situação de rua, pessoas de vulnerabilidade, e realmente essas pessoas precisam de uma assistência, de um acolhimento, para que a gente possa ter aí uma perspectiva de melhora dessas, não só dessas regiões, como dessas vidas, né? Acho que principalmente das vidas. Nós sabemos que nas ruas, ninguém nasce na rua. Então ali você tem, por muitas vezes, um advogado, você tem um médico, você tem, como eu já encontrei, um enfermeiro de um hospital de Campinas que estava em situação de rua e mesmo assim ainda empregado. Na rua você encontra de tudo e essas pessoas precisam ser resgatadas porque a gente sabe que vai e acontece tudo isso, de repente por uma frustração amorosa, por conta de um problema financeiro, por conta, às vezes, de uma briga familiar. Então, o poder público e a sociedade ela precisa se unir e apresentar o melhor trabalho, e é isso que nós queremos através desse tema. Hoje nós abordamos pela primeira vez, trazendo o Consegue Cambuí, através do Eduardo Cruz, através da Jussara também, que é uma ativista do Decola Campinas. Mas o mais importante é nós começarmos agora, numa próxima oportunidade, realizar uma das pautas da Comissão de Política de Drogas na rua. Eu quero muito realizar a Comissão de Política de Drogas na rua, para que a gente possa diretamente falar com os prejudicados, né, com o comércio, aquele que gera emprego, com o empresário, como também com essas pessoas em situação de rua. Entender o porquê que você não aceita um serviço que o poder público está oferecendo. O porquê você quer ficar na rua, sendo que você tem ainda vínculo familiar. Por mais que o seu vínculo esteja fragilizado, a gente pode fazer aquele vínculo se fortalecer. Qual que é o motivo de você receber uma esmola num sinaleiro e usar da droga e ao mesmo tempo querer parar de usar, mas não aceitar um tratamento? Começar a debater essas questões para tentar ajudar, para tentar resolver. Eu acho que é isso que está faltando. É um trabalho que a assistência social deveria potencializar mais, que é ir para a rua, né? Pegar um grupo de assistência social, profissionais que eu conheço e sei da excelência desses profissionais, e começar a fazer esse mutirão todos os dias no sentido de convencimento, de triagem, e poder, assim, direcionar essas pessoas para os serviços que já são oferecidos. E, principalmente, a organização das igrejas, a organização da entrega de alimento, para que a gente possa também não deixar de realizar isso, porque isso, como o Eduardo Cruz já disse, é louvável, é importante, mas não pode ser de forma desorganizada. Às vezes a gente não acredita, mas acontece muito disso. Quando você entrega um alimento fechado, a pessoa trocar por droga. Muitas das vezes você entrega uma roupa, um cobertor, e a pessoa troca por droga. Então, em vez de você estar ajudando e achando que ganhou lá um lugarzinho no céu, na verdade você está atrapalhando a vida de uma outra pessoa. Você está potencializando o uso de substância. Então tem que ser tudo muito orquestrado para que as coisas se resolvam. Du, passo a palavra para a gente poder concluir e mais uma vez aproveito para agradecer. Vereador Nelson Rosri. Vereador Nelson Rosri, agradeço muito essa oportunidade. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse plenário, participar da TV Câmara. E quero agradecer a Jussara, que compôs a mesa com a gente, também
passou para a gente informações relevantes, valiosas sobre a situação dos bairros de Campinas relacionados à segurança e droga. Quero agradecer as pessoas que nos assistiram, dizer que essa participação popular é importante. Às vezes o povo reclama, mas não faz nada. O que a gente precisa mesmo é sair dessa inércia de apenas reclamar e compartilhar piada nos grupos de WhatsApp, para você efetivamente fazer a sua parte. E eu finalizo dizendo, com foco no Cambuí, uma comparação que eu costumo falar para os conhecidos que abordam esse tema da segurança, dos moradores de rua, da degradação da região central da cidade, é que, se você perguntar para uma pessoa na década de 50, 60, quando a gente tinha um centro da cidade pujante, bonito, valorizado, limpo, se você perguntar, mostrar uma foto de hoje, do centro da cidade hoje, e afirmar assim, este é o centro da cidade no ano de 2020, 2021, ele não acreditaria. Agora eu deixo essa pergunta no ar. Por que a gente imagina que não possa acontecer a mesma coisa com o Cambuí daqui a 50, 60 anos, continuar nessa toada de degradação? Muito obrigado, vereador. E eu que agradeço mais uma vez, Eduardo Cruz, que é presidente do Consegue Cambuí, e passo a palavra agora para concluirmos aqui para a Jussara. E muito obrigado também, Jussara. Agradeço de coração sua participação, muito importante, não só o que você abordou, mas também através do vídeo, mostrando um fato. Né? Você vê um senhor humilde que tem lá o seu empreendimento, sua empresa, e hoje sofre com uma situação que poderia já estar resolvida e a gente só observa que está potencializando, está piorando, e isso é muito triste, né? Para quem nasceu em Campinas, eu que sou neto de comerciante, meu avô já teve 3 lojas na 13 de maio, fábrica de camisa, né? E hoje o centro da cidade totalmente acabado, portas fechadas, pessoas demitidas, e lógico que a pandemia ela colaborou para isso, mas nós sabemos que nós vivemos uma outra pandemia e essa pandemia aparenta ser para sempre, porque não é possível. Entre e sai governo, a população de rua só aumenta e nada acontece de fato para tentar resolver e acolher essas vidas que estão nas ruas. Sim. Fica à vontade, Jussara. Eu quero agradecer o vereador pela oportunidade, vereador Nelson Osri, agradecer o Eduardo também e fazer um complemento em cima do que o Eduardo disse, né? Eu fiz um trabalho intenso nesses últimos dias. Eu convidei, né, falando aí da importância da participação do público, das pessoas, porque eu fiz um trabalho intenso. De todo mundo que eu convidei, somente uma pessoa está aqui presente hoje. Gostaria até de agradecer a presença do João Neto. E dizer para quem estiver assistindo, né, a TV Câmara, que é de suma importância a população participar. Porque de nada adianta o vereador propor projeto, eu e outros ativistas tomarmos a frente se a população não participar. Então, fica aqui o meu apelo para a população, né, que está nos assistindo, por favor, se isso te incomoda, se isso te prejudica de alguma maneira, das próximas vezes, faz um esforço e participa das audiências públicas, né, dos debates públicos. E é isso. E o meu último apelo agora. Apesar das divergências que a gente tem ideológicas, né, conforme eu falei aqui no vídeo, eu quero fazer um apelo para todos os vereadores, independente do seu posicionamento. Não olhe somente para os seus redutos. Não olhe somente para os lugares em que você é votado. Olhe para a cidade, porque os vereadores, eles são eleitos para cuidar da cidade toda. Tá? Então, fica aqui o meu apelo. Eu poderia falar os nomes de cada vereador. Mas eu não vou fazer isso. Eu peço assim, encarecidamente para que todos, com carinho, pensem na cidade de Campinas. E quando vier em votação aí uma possível um projeto de lei, qualquer coisa nesse sentido, que dê atenção, por favor. Né? É a nossa cidade, a gente precisa cuidar dela.
E é isso. Uma gratidão. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Jussara. Eu que agradeço. Obrigado, Du. E dou aqui por encerrada a a 8ª reunião da Comissão de Política de Prevenção às Drogas. E ficam todos os senhores vereadores convocados para a 9ª reunião dessa mesma Comissão de Políticas de Drogas, a ser realizada no dia 9 de dezembro de 2021, quinta-feira, às 14 horas, no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Converso agora com o vereador Nelson Osseri, ele que é presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Vereador, hoje, como temática, foi discutido aí a população em situação de rua. Explica pra gente como é que está o panorama na cidade. Pois bem, é uma política difícil de se trabalhar, a questão das pessoas em vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, moradores de rua. Então, hoje, na Comissão de Política de Drogas, a gente trouxe um tema muito relevante e importante, que se inicia até para tentar rever alguns projetos que eu já apresentei, que abrange o acolhimento, que abrange o tratamento do dependente químico. E o tema hoje foi problemas relacionados às drogas nas regiões de Campinas. Então, eu tive aqui o convite, né, o convidado, o Eduardo Cruz, que é presidente do CONSEG, do Conselho de Segurança do Cambuí. E por que do Cambuí? Porque o Cambuí hoje é o novo centro da cidade de Campinas. É um bairro residencial, porém comercial também. E essas pessoas que trabalham no Cambuí vêm de outras regiões. Como o centro de Campinas está deteriorado, com os comércios fechando, com problemas relacionados a moradores de rua, nós começamos a perceber que isso começou a ser transferido para o Cambuí. Então hoje é muito fácil você encontrar moradores de rua invadindo casas que estão paradas para alugar ou para vender, pedintes em tudo que é sinaleiro, né? A invasão até de estabelecimentos comerciais para roubarem fio de cobre, né? Então começou a desorganizar um bairro nobre, e não pelo fato de ser nobre, mas pelo fato de gerar emprego, gerar trabalho. E nós não queremos que esses comércios fechem e nós não queremos que essas pessoas, consequentemente, fiquem desempregadas. Então, a comissão veio nesse sentido para que possa resolver a questão do Cambuí e, naturalmente, isso vai ser reflexo para resolver as demais regiões da cidade de Campinas. E para tentar solucionar esse problema, amenizar o problema, quais caminhos a comissão poderia apontar? O Eduardo Cruz falou exatamente o que eu penso e a forma que eu costumo trabalhar a questão de políticas de drogas. E precisa existir uma sincronia. O trabalho da assistência social, o trabalho da segurança pública e o trabalho da saúde pública tem que falar a mesma língua. Esse tripé, se não falar a mesma língua, nós vamos continuar enxugando gelo. A população de rua continua aumentando, a vulnerabilidade continua aumentando, o uso de substâncias continua aumentando, o número de pedintes continua aumentando e nós não vemos nenhuma receita, nenhuma atitude para chegar e tentar amenizar isso. Por quê? Porque essas três frentes não falam a mesma língua. O lenga-lenga da assistência social e da saúde permanece. Uma pessoa em situação de rua, que é abordada por um assistente social, quando detectado o usuário de droga, a assistência social chama a saúde, por se tratar de um problema de saúde pública. Quando a saúde pública chega e aborda esse dependente químico em situação de rua, ela joga para a assistência social porque ele está na rua. E esse lenga-lenga favorece quem? O usuário de droga a cometer algum ato de violência, de criminalidade,
para poder manter o vício, e a partir do momento que ele comete algum ato de violência ou criminalidade, é natural que aí passe a ser um problema de polícia. Então nós precisamos evitar que essas pessoas cheguem ao sistema prisional, que cheguem a uma fundação casa. E como nós podemos evitar isso? Fazendo com que segurança, assistência e saúde falem a mesma língua e Campinas tenha, de alguma forma ou de outra, um poupa-tempo das pessoas em vulnerabilidade, onde todos os serviços sejam realizados no mesmo local, com o Centro Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPS-AD, com uma triagem, com o trabalho da assistência social, com o trabalho da saúde e até mesmo do trabalho e renda, para que essas pessoas possam ser ressocializadas e aqueles que quiserem voltar para a sua cidade de origem, voltem para a sua cidade de origem. Vereador, o senhor falou já que no dia 9 de dezembro vai acontecer uma nova reunião da comissão. Já tem tema para ser discutido? Eu pretendo aprimorar um pouco mais, né, para voltar com o tema das pessoas em situação de rua, mas aí trazendo representantes dos demais consegues, para que todos possam transmitir para a população o que cada região está vivendo. Porque por mais que o problema seja o mesmo, né, aumento de pessoas em situação de rua, aumento de pedintes, existe um problema diferenciado. Algumas regiões, o problema é invasão de casas que estão para alugar para vender. Em outros casos, o problema vem sendo os pequenos furtos, assaltos. Em algumas outras regiões, o problema é mais o mendigo, a pessoa que está na rua mendigando, pedindo uma esmola. Então nós precisamos trabalhar todas essas frentes e aí disponibilizar uma quantidade maior de assistente social, de profissionais da saúde, para aquelas regiões que têm mais necessidade. Por exemplo, a região sul é uma região que tem um número considerável de dependentes químicos. Eu lembro disso porque, enquanto coordenador de políticas de drogas, a região sul era a região que mais aparecia. Então, qual que é a ideia? Disponibilizar mais saúde, pessoas da saúde para a região, por exemplo, sul, para a região do Campo Belo, para outras regiões. Alguns outros espaços, o problema é mais criminalidade, atos de violência. Aí é necessário disponibilizar mais guarda municipal, mais polícia militar em algumas outras regiões e assim fazer o trabalho. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado. Encerrada aqui a 8ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Continue com a gente, acompanhe a nossa programação. TV Câmara, Campinas.